Bom dia para você, meu querido aluno do sétimo. Hoje a gente vai dar continuação para nossa aula sobre a reforma religiosa, tá? Pode abrir a apostila aí 3, da página 155. Vou começar a leitura para a gente reintroduzir no assunto, mas lembrando que havia uma grande treta, né, entre os adeptos da religiosidade cristã e as práticas da Igreja Católica nessa época, tá? Então, em 1517, a mando do Papa, o monge Johann Tetzel percorreu territórios do Sacro Império vendendo indulgências. Leia o fragmento abaixo e perceba como Tetzel apresentou as indulgências como um mecanismo de salvação. Que nosso Senhor Jesus Cristo se apiede de ti e absolva pelos méritos da sua santíssima paixão. E eu, por sua autoridade, a seus benditos apóstolos Pedro e Paulo e Santíssimo Papa, a mim concedida e transmitida nessas partes, absolvo-te, primeiro de todas as censuras eclesiásticas, seja qual for o modo que incorrestes nela, em seguida de todos os teus pecados, transgressões e excessos, por mais enormes que sejam, até que são reservados ao julgamento da Santa Sé, e até onde se estenderem as chaves da Santa Igreja. Redimo-te de todo castigo que mereças do purgatório em nome delas, e reintegro nos santos sacramentos da Igreja, naquela inocência da pureza que possuías no batismo, e de modo que, quando morreres, os portões do castigo estarão fechados, os portões do paraíso de delícias estarão abertos, e se não morreres agora, essa graça continuará plena força quando estiveres a ponto de morrer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, essa passagem do Tetzel, ela mostra exatamente como era absurda a ideia de indulgências, porque literalmente se você podia pagar para poder ter os seus perdões dos seus pecados, você poderia matar alguém, ir lá e comprar uma indulgência, né? Você poderia cometer o pior dos pecados, que é tirar a vida de alguém, né? E simplesmente ir lá e comprar uma indulgência e ter o seu lugar no céu garantido. Isso foi gerando muita revolta, né? Como a gente vai ver. A passagem do Tetzel mobilizou membros do clero e fiéis, que acreditavam que com as indulgências se livrariam dos pecados, garantindo a redenção divina e ao mesmo tempo a contribuição para edificar a nova basílica. Ou seja, ao mesmo tempo que se aumentasse a quantidade de pecados seria o equivalente a aumentar a quantidade de contribuições, seria resolvido o problema deles em construir a nova Basílica de São Pedro, que era enorme e necessitava de muita riqueza, tá? Então a gente tá vendo que o objetivo já não era mais salvar a pessoa dos seus problemas, dos seus vícios, levar a ética cristã, mas sim simplesmente tratar a religiosidade como um comércio, né? De arrecadação de impostos, o que vai gerar bastante revolta. Surgiu na Saxônia o movimento do monge Tetzel, que, além de ser proibido de entrar nesse território, passou a ser duramente criticado. Nesse momento, em 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero, professor de teologia da Universidade de Wittenberg, torna público seu ponto de vista sobre a venda de indulgências, fixando na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, que vamos ler agora, uma delas, tá? Então, olha só, conheça algumas das 95 teses. Tese 5. O Papa não quer nem pode dispensar qualquer pena senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. Tese 28. É certo que ao tilintar a moeda na caixa, podem aumentar o lucro e a cobiça. O poder de perdoar os pecados, porém, depende apenas da vontade de Deus. O que o Lutero quis dizer com isso é que por mais que o dinheiro estimule a igreja a perdoar aquele fiel, na visão dele, o dinheiro só está estimulando a igreja a ser um mau exemplo e pecar em nome da ganância, que é considerado um pecado capital, né? Outra coisa importante é que o Lutero colocou como instância de julgamento Deus e não os homens, né? Isso é muito importante para a gente entender a própria raiz do pensamento protestante que vai surgir posteriormente, tá? É muito complicado pensar que nós, seres humanos, podemos nos colocar no papel de Deus, né? E falar, você vai ser inocentado, você não.
você vai para o paraíso, você não. Então, para o Lutero, isso era uma audácia quase tão grande quanto dizer que Deus não existe, né? Você se pôr no papel de Deus, tá? Então, continuando, tese 32. Serão condenados em eternidade, juntamente com seus mestres, ou seja, seus líderes, aqueles que se juram seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Então, para o Lutero, tanto o cara que deu a carta quanto a pessoa que pediu e pagou serão condenados da mesma maneira, tá? Tese 75. A opinião de que as indulgências papais são eficazes a ponto de poderem absolver um homem, mesmo que tivesse cortado a mão de Deus, caso fosse possível, é loucura. Então ele está querendo dizer isso exatamente. Poxa, como assim, independente dos seus pecados, estou te perdoando porque você está pagando por isso, né? Poxa, então isso quer dizer que se essa pessoa tentasse destruir Deus e ela fosse na igreja e falasse, olha, eu cometi um pecado grave, tá? Mas eu vim aqui pagar. Como que você perdoa? Simplesmente porque ela te pagou, né? Então, o Lutero vai gerar bastante revolta aí, tá, galera? Inclusive, o Lutero, vale a pena dizer aqui, pessoal, que a intenção verdadeira dele não era criar uma nova religiosidade. Ele queria reformar a Igreja Católica. A situação saiu um pouco do controle. Por quê? Porque a maioria dos grandes explorados pela Igreja Católica eram os camponeses, né, galera? Então, por exemplo, enquanto os reis podiam fazer o que quisessem, eles podiam matar os próprios filhos, ir lá e comprar a indulgência e serem perdoados, os camponeses que estavam passando fome por conta dos cerceamentos capitalistas, por conta da transição da Idade Média para a Renascença, muitos acabaram ficando à margem da sociedade, não se encaixaram nem nas cidades e nem no campo. Essas pessoas estavam sofrendo com todas essas imposições financeiras da igreja, né? Então, muitos camponeses vão passar a serem protestantes, tá? Isso é muito curioso de ser observado. Muitos deles vão endossar esse movimento contra os abusos da Igreja Católica. E o Lutero vai ver isso acontecendo, ele vai sentir que perdeu o controle da situação. Tanto que o Lutero depois manda cartas para esses camponeses falando: vocês estão fazendo tudo errado, essa não era a minha intenção, eu não queria gerar uma espécie de inquisição oposta, né? Da galera simplesmente pegar os membros da igreja e queimar vivos, né? Que era o que estava acontecendo. Mas o Lutero estava sendo um tanto quanto ingênuo de pensar que essa população, uma hora ou outra, não ia se revoltar, né? O que acontece é que as teses do Lutero serviram de inspiração para essa população se revoltar, mas de qualquer maneira ela tinha muitas razões para isso, tá? Então, por mais que o Lutero peça, né, para muitos camponeses pararem de se revoltar, porque na visão dele a igreja vai punir gravemente eles, né, e vai usar a força para isso, ele não tem sucesso, acaba que esses camponeses criam uma nova religiosidade, e não só uma nova religiosidade baseada no cristianismo, como também outras formas de cristianismo, como o puritanismo, que a gente vai comentar um pouquinho mais posteriormente aí nos próximos episódios das nossas aulas online, tá? Então, essa nova igreja manteve apenas o sacramento do batismo e da Eucaristia, abolindo os cultos aos santos. Ao contrário do catolicismo, a igreja luterana defendia o governo do país deveria ser mais poderoso que a igreja, e isso interessou diretamente muitos reis e príncipes. Em relação à atividade comercial, Lutero se manteve próximo do que defendia e ainda era um monge católico. Condenou a usura e a ganância de quem se manifestava fortemente no comércio. Alguns príncipes alemães mantiveram-se católicos, outros tornaram-se protestantes. Os súditos tinham que acompanhar a escolha de seu príncipe, tal religião. Os camponeses alemães se inspiraram nas críticas de Lutero para defender a divisão de terras da igreja. Embora tivessem se tornado luteranos, Lutero não aprovava suas lutas, pois achava radicais e desobedientes, porque o Lutero era da alta aristocracia, né? E a alta aristocracia, ela vivia da exploração da mão de obra camponesa. Então, é óbvio que os interesses deles não eram iguais. Mas vale lembrar que quem realmente vai carregar o protestantismo como uma nova identidade a princípio são essas pessoas comuns, tá? São essas pessoas que olham para a fé como uma forma de identidade. E ver a fé dela sendo corroída pela corrupção da igreja, era a mesma coisa que ver sua própria identidade sendo corroída. Ver a possibilidade de mudar essa identidade para algo que não deixasse de ser o cristianismo, mas
que deixasse de ser aquela configuração de cristianismo católico, animou muitas pessoas, tá? Tanto é que até hoje, na maioria das igrejas evangélicas, você realmente não tem a presença de santos, você realmente não tem a presença de muitas imagens, né? As imagens são mais símbolos da religião, como o peixe, né, que simboliza Cristo, ou como a cruz, né? Então, de certa maneira, ele criou, sem querer, uma nova religião, mesmo que a intenção dele era mudar o catolicismo. O catolicismo acabou tendo uma reação conservadora às teses dele, né, a princípio, e acabou que não houve mudança nenhuma interna. De certa maneira, eles vão tentar fazer várias mudanças internas, mas são mudanças que acabam gerando outros comportamentos ruins, né? Então, a questão da divisão de terras da igreja interessava tanto os camponeses contra alguns monarcas. A gente vai estudar a história do absolutismo inglês e vocês vão entender por que muitos reis também se interessavam em pegar as terras da igreja católica. Lembrando que a igreja católica, né, galera, era a maior propriedade privada do mundo, né? Então eles tinham muitas terras que estavam avulsas, que não tinham o que fazer. E aí que os camponeses protestavam e falavam, poxa, em vez de deixar uma terra toda parada, por que a igreja não dá essa terra para os pobres, né? E, de fato, não deixa a gente prosperar da maneira que a gente acredita, né? Afinal de contas, vale lembrar que o trabalho era muito associado a Deus, né? Então, havia essa questão religiosa que permeava a questão do trabalho. Da mesma maneira que o trabalho era visto como uma forma de agradecer a Deus pela vida, né? Por tudo que a nossa vida tem de bom e, ao mesmo tempo, na visão assim dos cristãos, o trabalho dignifica, né, a pessoa, ele transforma o trabalhador, ele faz o trabalhador criar e ao mesmo tempo ser objeto da sua criação, né? Assim como Deus criou nós à sua imagem e semelhança, o trabalhador teria também a capacidade de criação, né, que foi dada divinamente. Então, havia sim uma questão religiosa que envolvia a questão do trabalho, que envolvia a questão do território, e também havia a questão da identidade, como eu expliquei para vocês, tá bom? Então, continuando, gente. Daí, vocês vão fazer para mim uma atividade, tá, galera? Sobre a revolta camponesa, sobre a Igreja Católica. E aí vocês vão explicar, vocês vão ter que ler o fragmento, tá? Não tem como fazer essa atividade sem fazer a leitura do fragmento do Lucien Febvre, que é um historiador incrível, inclusive. Vocês vão ter que explicar a afirmação dos camponeses. Nós estamos certos, eles estão errados, nós somos oprimidos e eles são injustos. Eles estavam se referindo à Igreja Católica e toda a desigualdade social gerada por ela, né? E pelo fato de que, basicamente, as pessoas eram condenadas porque não tinham dinheiro para pagar indulgências, então não é justo, né? Além de você nascer pobre e trabalhador, você ainda não vai para o céu porque você não teve dinheiro para pagar indulgência, né? Meu Deus. Então, na B, vocês vão ter que falar o posicionamento do Lutero diante das revoltas. Lembrando que o Lutero não gostou das revoltas camponesas. Ele condenou elas e pediu para eles pararem de se revoltar contra a Igreja Católica, tá? É isso, meus queridos. Façam a atividade 3 da página 158. Um beijo para vocês e até a próxima.